Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, na sua casa, onde você estiver. E nós vamos nesse momento transmitir o culto a Deus. Se você na sua casa pode também fazer assim, reunir a sua família. Em breve vai estar também no YouTube e nos canais da igreja, Primeira Igreja Batista de Roça Grande, em Sabará. Vamos agora, transmitir, todos vão ter acesso em todo o mundo, e você pode compartilhar essa mensagem para todos. Nós vamos orar, agradecer a Deus pela essa oportunidade que temos de entrar nas casas, nos dispositivos, nos celulares das pessoas, através da palavra de Deus e glorificando o nome dele. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de compartilhar a tua palavra nessa noite, e que vamos expor aquilo que diz a tua palavra, não o que eu digo. Assim, ó Pai, nós agradecemos por todas as famílias da igreja, da Primeira Igreja Batista do Roça Grande, ó Pai, todas as famílias que vamos assistir, as pessoas, toque em cada coração, para que assim a tua mensagem que possa inundar cada coração, cada vida, as famílias de cada um aqui, ó Pai, que nos assiste. Nós agradecemos. E daqui a pouco, ó Pai, nos instrui também para expor a tua palavra. Assim eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar duas músicas com o irmão Dezinho. Ele vai entrar aqui agora e vai cantar, e você pode cantar com ele em casa nesse momento. Duas músicas, e nós já vamos assim ganhando tempo e glorificando também o nome do Senhor Jesus. Vamos lá, irmão Dezinho. Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Vamos louvar o nosso Deus. Pelo Senhor, marchamos, seu exército, poderoso é, sua glória cheia de em toda a terra. Vamos cantar, vamos cantar. Oh,
Obrigado, irmão Dezinho. Deus continue abençoando a vida do nosso irmão que serviu ao Senhor e a igreja nessa noite, servindo os irmãos para que possa estar glorificando o nome do Senhor. A partir de hoje, nós vamos ter as gravações aqui do templo da igreja, para que possa assim ficar muito mais apresentável, né? E a gente tem um espaço. Eu estou conhecendo agora, né? Faz um mês que eu mudei para cá, e eu acho a frente da igreja aqui muito bonita, na frente desse templo que a igreja se reúne para glorificar o nome do Senhor. Quero agradecer também para Evinho que está nos ajudando, e nessa noite, nessa gravação, toda a igreja dando um apoio nesse início nosso aqui. Então, a partir de hoje, semana que vem, todas as quartas-feiras eu vou estar expondo o livro de Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios. Então, toda quarta-feira, hoje é quinta, mas a partir da semana que vem, o culto aqui era já quarta-feira, não é presencial antes da pandemia. Então, toda quarta-feira nós vamos estar expondo aqui o livro de a carta de Paulo aos Coríntios. Então, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Coríntios. Nós vamos bem devagar, toda a exposição. A Bíblia precisamos degustá-la, não é? Com calma, com tranquilidade, a palavra de Deus. E aí a palavra de Deus, a voz de Deus, é a Bíblia que fala conosco, fala com cada um de nós. E aí Paulo, que é o autor da carta, mais todas as evidências, como o apóstolo Paulo, autor e conclusivas assim, temos essas evidências que o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Coríntios. E por volta de 55, 56 ou 57 depois de Cristo, que essa carta foi escrita. Então, como é um livro que estamos iniciando agora, nós vamos dar essas informações iniciais para você aprender mais da palavra de Deus e da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu escolhi essa carta porque ela traz muitas lições e temas para a nossa vida em geral. Então o apóstolo Paulo vai decorrer aqui de tantos assuntos que nós vamos abordar de forma bem interessante. Paulo foi muito estrategista de escolher implantar uma igreja em Corinto. Corinto está na Grécia, não é? Ela muito estratégica, perto de Atenas, e é uma cidade portuária de muito comércio, não é? Naquele tempo. Então, Paulo foi muito estratégico e na sua segunda viagem missionária, ele planta uma igreja ali na cidade de Corinto. E aí, nisso o apóstolo Paulo, sendo estrategista, evangelista como era, ele importou para aquela cidade por ser riquíssima. Uma das estratégias do apóstolo Paulo, uma cidade rica, com muitas condições, muitos recursos, o apóstolo Paulo escolhe por esse motivo também, de plantar a igreja naquele lugar, vendo o crescimento, vendo a questão cultural, vendo o seu comércio, como era forte ali em Corinto. Então a tradição esportiva também, como está próximo de Atenas, também era uma cidade importante nos esportes. Paulo escolhe também por esse motivo, provavelmente, de plantar uma igreja ali. E aí, pela abertura de novas ideias, porque é uma cidade muito intelectual. A filosofia grega forte naquele tempo, as pessoas iam para as praças para discutir grandes ideias, filosofias daquele tempo. O apóstolo Paulo prega o evangelho ali, e claro que isso é importante, lembrando que John Stott, um pregador já falecido e um grande teólogo, escritor, te indico o livro dele, John Stott escreveu um livrinho, uma frase muito conhecida dele: crer é também pensar. Então Paulo pega esses elementos importantes e planta, o Senhor usa esse homem
para plantar a igreja em Corinto. Outra razão, porque Paulo provavelmente ele anuncia o evangelho ali em Corinto por uma razão moral. Paulo preocupa, é uma cidade intelectual, não é? Mas era também moralmente, profundamente depravada. É uma cidade muito corrompida por muitas coisas. Para você ter uma ideia, as expressões populares que eles falavam naquele tempo era: vou me corintianizar. Vou me corintianizar. Corintianizar. Por quê? De tão ruim que era, de tão pecaminosa era a cidade, de tanta corrupção, vamos viver de forma que os coríntios. Então, os irmãos de Corinto, as pessoas de Corinto vivem. Já imaginou? Eu vou ali se tornar com aqueles e pega o próprio nome da cidade. A cidade era corrompida por muitas razões. Uma das principais era a prostituição. Confundia religião com prática sexual. A deusa Afrodite era adorada no templo, em uma montanha muito alta. E ali ficaram aproximadamente 1000 sacerdotisas que trabalhavam como prostitutas para Afrodite, para adorar Afrodite. Então muitos que passavam ali, milhares de coríntios, adoravam seus deuses, visitando assim as prostitutas, e aproveitando do seu serviço. Triste, não é? E não para por aí. Elas aproximavam, desciam para a cidade de Corinto, como eu disse, que o tempo ficava mais alto, aproximavam dos marinheiros, turistas, de todos os cantos do mundo, aproximavam para oferecer o seu corpo, o seu serviço, e assim se prostituindo. Também a homossexualidade, o homossexualismo, muito forte na cidade de Corinto, que aparecia muito naquele tempo. Tinha monumentos de Apolo, monumentos de outras figuras, mas principalmente que induzia a juventude e os jovens a se entregar no homossexualismo. Provavelmente quando Paulo escreveu em Romanos 1, versículos 24 a 28, você vê que Paulo abomina isso. Ele deve ter pensado também na homossexualidade, como que vivia aqueles jovens, aquelas pessoas. 1 Coríntios capítulo 6, de 9 a 11, Paulo fala sobre isso. A carnalidade, havia na igreja de Corinto também divisões e práticas sexuais desregradas. Havia muitas coisas assim. E aí o apóstolo Paulo traz para nós, e que nós vamos abordar isso agora nessa caminhada, não sei nem por quanto tempo. Porque toda quarta-feira nós vamos estar expondo aqui o livro de Corinto, ou o livro de Coríntios, que está na cidade de Corinto, e nós vamos estar expondo a palavra do Senhor nessa carta tão importante. Outra importância que o apóstolo Paulo traz é a razão espiritual. Como eu disse, com muitos deuses, muitos ídolos, como até hoje, monumentos que foram dedicados aos deuses. E por aí vai. Essa é uma das razões que o apóstolo Paulo chega com a mensagem em Corinto. Paulo precisou trabalhar em Corinto para esse próprio sustento, pois a igreja também não estava disposta a sustentar o apóstolo Paulo. Como aqui hoje eu fui chamado por Deus para estar aqui em Sabará, em Roça Grande, o Senhor vai usar a igreja para me sustentar. Isso é papel também da igreja. A igreja de Corinto não entendeu isso, para que o apóstolo Paulo tivesse seu próprio sustento, e ele teve a ajuda de fabricar tendas assim com os irmãos Priscila e Áquila, de investir seu tempo na pregação do evangelho. Mais tarde ele exortou os irmãos de Corinto, os coríntios, sobre isso. Paulo chegou mesmo a usar a linguagem de ironia, dizendo: perdoe-me por ter sido injusto com vocês, não exigindo que era dever de vocês o meu sustento. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Paulo começa essa carta como um pastor sensível, fazendo elogios à igreja.
Paulo sempre começa assim, geralmente nas suas cartas, né? Elogiando, depois vem, né? Dando algumas chicotadas, se mostrando aquilo que precisa de lições para aquele povo. Paulo fala sobre a vocação cristã, a vocação de todo cristão, aquele que se diz então que segue a Jesus Cristo. E nós vamos ver isso agora no capítulo 1. Gasto mais esse tempo, invisto meu tempo mais um pouco agora nesse início para falar da carta, porque você precisa saber um pouco todo o contexto que Paulo vai dizendo, e eu vou fazendo menções disso ao longo do tempo. Nós vamos ler versículo por versículo, e cada versículo eu paro e pego algo que a palavra de Deus está dizendo para nós, ok? Então, 1 Coríntios capítulo 1 e o primeiro versículo, diz assim a palavra de Deus: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Vamos lá, primeiro ponto, o primeiro versículo, melhor dizendo, quando ele fala da vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz isso para a igreja, porque como ele plantou a igreja, ele envia essa carta: olha, eu fui chamado pela vontade de Deus. Eu, Francis, eu não tinha nenhuma condição, não tenho nenhuma condição se não fui chamado por Deus. Tanto os pastores ou pessoas que se dizem chamados por Deus, o que acontece? Não precisa dizer o final, né? Muitos desistem. Mas Paulo declara muito bem isso, que ele foi chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Que fantástico! Ele então entende muito bem o seu chamado, a sua missão, daquilo que ele precisa fazer. Semana eu coloquei o Renato Vargas, é um pastor, um teólogo muito bom e um escritor que eu gosto muito. E eu coloquei nas minhas redes sociais, quando ele fala: se o pastor preocupa mais com a política do que pregar o evangelho, talvez as ovelhas ou os irmãos da igreja precisam procurar outra igreja, e o pastor também precisa rever. Foi algo assim que ele escreveu. Realmente, nós somos o quê? Chamados pela vontade de Deus. E chamados por quem? É para pregar o evangelho? É para falar de futebol, o pastor? É para fazer gracinha, né? Na frente? Não. Contar piadas? Não. É para anunciar o evangelho. E assim também o cristão, da mesma forma. E ele cita o irmão Sóstenes, esse irmão que é citado lá no livro de Atos. Você vai ver também isso lá no livro de Atos, nessa viagem do apóstolo Paulo a Corinto. Então, agora o versículo 2: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha só, que interessante. Ele traz esse destaque: a igreja de Deus que está em Corinto. A igreja de quem? De Deus. Lembro de um pastor, ele é amigo meu, tempo que eu não vejo, mas ele falando para uma igreja, porque a igreja tinha muitos donos. A igreja do Dezinho, a igreja do Clevinho, a igreja da Maria, a igreja do Joaquim, do João, do Francis. Aí muitos irmãos daquela igreja, muitas pessoas ou famílias achando que eram donas da igreja. E várias vezes ele falava: a igreja, quem é o dono? Quem é o dono da igreja? Aí a igreja, né? Jesus. Quem é o dono da igreja? Jesus. Né? Fazia menções dessas frases para ensinar aqueles irmãos desafiadores, complicados, que a igreja não era deles, era do Senhor Jesus, não é do pastor. Não é? Não tem um título ali, pastor Francis, pastor não sei o que, ministério, nem gosto disso. Não é? Porque a igreja é do Senhor Jesus. Lembre disso. O Senhor dono da igreja, o Senhor que dá o sustento. Ele vai falar mais para frente que um Apolo planta, outro regou, quem dá o crescimento é quem?
é Deus. E aí você vê quem é o dono da igreja. A igreja é separada para isso, ela é tirada do mundo. Por isso que ele vai dizer os santificados em Cristo. É um processo de santificação. Somos chamados para ser santos, para estar separados do mundo, com todos os que estão em todos os lugares. E olha que interessante, para aqui dizer que os batistas são os melhores, ou o presbiteriano é melhor, ou a igreja tal é melhor. Não, ele diz interessante que o Senhor deles e nosso traz uma lição interessante aqui o apóstolo Paulo. As outras igrejas, os outros pastores também estão pregando o Evangelho. Nesse tempo então, pela internet. Nesse tempo então, indo pelas redes sociais. Usando o templo, o ministério de louvor, como o irmão Dezinho veio aqui e glorificou ao Senhor. Mas a nossa igreja não é melhor. A igreja, nossa grande, não é melhor do que ninguém. O pastor não é melhor do que ninguém. Todos somos iguais. E aí, como ele diz, com todos que estão em todo lugar, que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. O Senhor Jesus é Senhor da igreja Assembleia de Deus, dos presbiterianos, dos metodistas. Então isso é importante, porque no céu vamos estar com todo esse povo, todo mundo junto, daqueles que seguiram de fato o Senhor Jesus. No versículo 3, o apóstolo Paulo diz que a graça a vós, outros, e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Já é um cumprimento muito característico do apóstolo Paulo, mas em toda a parte da Bíblia, até em Gênesis nós vemos assim: a paz esteja convosco. Isso recorrente na palavra de Deus. No Novo Testamento, muito mais com o apóstolo Paulo, em que fala dessa forma, desse tipo de cumprimento que ele deixa aqui no versículo 3. E ele deseja muito bem que a graça e a paz da parte de Jesus Cristo esteja com cada um. É o que nós desejamos, né? É o que nós desejamos também, porque assim fomos ensinados e a igreja pela palavra de Deus. Então nós vemos nesses 3 primeiros versículos de pontos importantes, e eu fui bem resumido. Se pudesse nós iríamos, poderia ficar até mais tempo, mas os 3 primeiros versículos a gente já vê essa apresentação do apóstolo Paulo. O que ele quer dizer, principalmente no versículo 2, também no 1, porque no 1 ele fala que é chamado pela vontade de Deus, porque ele sabia que era uma igreja difícil, a igreja de Corinto, era uma igreja complicada, era uma igreja desafiadora, não é? Muita gente diz que toda igreja é igual. Eu não acho, até mesmo porque o apóstolo Paulo vê uma igreja desafiadora, difícil em Corinto. Gosto mais da palavra desafiadora, como também lá nas 7 igrejas do Apocalipse, que aparecem as 7 igrejas da Ásia Menor, antiga Ásia Menor, que aparecem no livro de Apocalipse. Cada igreja tem um jeito, não é? E só 2 foram até elogiadas de forma, não teve nenhum ponto negativo que o Senhor então apontou. Vamos lá, mais um pouquinho. No versículo 4, ele agradece: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Ele dá graças a Deus, graças ao Senhor, em Cristo Jesus, pela graça. Paulo nas suas cartas, ele mostrava sempre essa gratidão, não é? Para as pessoas, e claro, para o próprio Deus. Ele mostrava isso. E como que é interessante a gente ter esse sentimento no coração, mais do que um sentimento, essa postura de agradecer pela graça de Deus, e é por ela que nos enriquece. Pois no versículo 5 diz assim: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Palavras interessantes que tem aí, só nesse versículo 5. Vamos lá, a primeira palavra que aparece, porque ele está respondendo no versículo 4, continuando: pela graça de Deus, eu fui, todos nós, e a igreja de Corinto foi enriquecida. A palavra enriquecida dessa ideia de a pessoa realmente muito rica, abundante de muita coisa.
E eu quero dizer isso, o apóstolo Paulo quer dizer, eu quero parafrasear, que nós somos ricos pela graça de Deus, amém? Nós somos ricos porque nós temos a salvação. Eu aprendi ao longo do tempo de agradecer a Deus todo dia por ter me escolhido, ter me chamado, ter dado a salvação, ter chamado, que eu estou dizendo, não ser pastor. Também, claro que agradeço, mas pela salvação de Cristo Jesus, porque eu poderia estar em muitos outros lugares. Você também, que está assistindo, que vai assistir, e que não entregou sua vida a Jesus, você recebe algo muito rico, a graça de Deus, que Ele não consome sua vida, e você tem o acesso a Deus através de Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer para vocês, e tudo, a igreja de Corinto, todos eles foram enriquecidos por essa graça, agora em toda a palavra e em todo conhecimento. Então a palavra, todo conhecimento, a palavra de Deus, que somos enriquecidos em todo conhecimento, com todos os dons espirituais. Quando somos salvos, recebemos dons espirituais. Provavelmente quando o Dezinho entregou a vida a Jesus, que tocou, que agora não sei se ele tocava no início, né? Ou cantava com facilidade. Os dons foram aparecendo na vida do Dezinho, na vida do Clevinho, na minha vida e na vida de cada um daqueles que entregaram a vida a Jesus. É esse pacote, a graça de Deus e os dons espirituais que chegam para nós, que o Senhor disponibiliza. Então por isso que é muita coisa. Somos ricos em toda a palavra e em todo conhecimento. Provavelmente a igreja de Corinto era assim, uma igreja cheia de talentos, né? Cheia de dons, que tinha vários assim, talvez igual o Dezinho aqui, ou o Clevinho, ou tantos outros irmãos, que podem ajudar e servir o Senhor na obra, na igreja. Mas o apóstolo Paulo está chamando a atenção para lembrar disso. Quantas igrejas às vezes têm tantos talentos, tantos dons, mas ficam no banco só observando, né? Só observando que uma turma faz um trabalho e ainda aqueles que estão de braços cruzados às vezes criticam, não é? Aqueles que fazem. Então, a obra do Senhor fala que nós temos muito trabalho. Temos muito trabalho, muito serviço. Graças a Deus, o Senhor dá tanta oportunidade à igreja. O Senhor dá tantas oportunidades. E a gente não pode deixar de abraçar essas oportunidades, não é? Como agora na internet, nós temos a oportunidade de compartilhar esse evangelho, compartilhar a palavra de Deus com você e tantos lugares desse mundo que vão assistir e ser preenchido pela palavra de Deus. Então, a igreja de Corinto era uma igreja rica na palavra e no conhecimento, por causa da capacitação dos dons, uma igreja cabeça que tinha um intelecto muito bom, que tinha um conhecimento bom, tinha todos os recursos para realizar a obra de Deus. Tudo isso deveria motivar aquela igreja a crescer, a servir mais. E era muito importante isso que eles tinham, eles não estavam aproveitando. Olha só o versículo 6, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Paulo testifica isso. Como testemunho de Cristo, e Cristo alcançou a vida de vocês. Vocês têm assim confirmado o amor de Cristo em vocês. Você tem confirmado, não é? Mostrado isso para o mundo, o amor de Cristo na sua vida. E só vamos ser conhecidos quando nós amamos as pessoas desse mundo. Temos o amor de Deus, demonstramos isso na vida das pessoas. Aí, agora no versículo 7, a igreja é um povo que espera a segunda vinda de Cristo. Olha só o versículo 7. De maneira que não nos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. O que mais motiva a igreja a ser santa, o que mais motiva a igreja de servir, a expectativa da volta de Cristo, leva a igreja a se santificar, aguardando a volta de Jesus. O crente mesmo em Jesus, ele espera a volta dele, que Jesus vai voltar. Então você deve santificar muito mais. E assim devemos esperar. Quando o crente então aguarda a vida de Cristo, ele santifica, ele busca, ele não brinca. Nessa vida nós não estamos num parque de diversões, né? Estamos numa guerra até a volta do Senhor Jesus.
Depois, no versículo 8, o qual também vos confirmará até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? O qual também vos confirmará até o fim, para que ninguém fale mal, para que seja firmes no dia do Senhor Jesus Cristo. A igreja é um povo que tem dependência da fidelidade de Deus. O versículo 9 diz que o fiel é Deus, pelo qual fosse chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo diz que a fidelidade de Deus deve nos levar a essa vida de santidade. Lembre-se que Jesus Cristo também nos confirmará até o fim, para sermos irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. A nossa salvação depende da fidelidade de Deus, a perseverança de todos nós crentes, dos santos em Jesus. A segurança e a certeza da salvação não estão firmadas em nossas mãos, mas está no próprio Senhor, aquele que começou a boa obra em nós e vai completar até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6, o apóstolo Paulo também disse isso. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que nos assiste, pense nisso. É o Senhor que nos confirma até o fim. A nossa salvação é garantida por Deus até o final. Por isso que não tem essa de perder a salvação. Como é que você entra para algo que você vai perder? Você investe a sua vida em algo que você vai perder? Me diz aí. Eu não, ninguém joga para perder. Ninguém lança a sua vida ou investe a sua vida para perder. É lógico que a salvação não é um jogo, mas eu estou investindo a minha vida em algo, naquele que me salvou as nossas vidas, aquele que segue o Senhor Jesus. A perseverança da salvação é de Deus e Ele nos chama para a comunhão em Cristo Jesus. Amém? Pela sua palavra, vamos até o versículo 9. E agora, você que está me acompanhando, nós vamos aqui nessa jornada de Coríntios até o livro acabar, né? Até nós terminarmos a exposição da carta aos Coríntios. Eu quero agradeço a Deus pela oportunidade de expor a palavra de Deus. Vamos orar e agradecer para que a palavra fale ao seu coração, como falou, meu irmão. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo apóstolo Paulo, pela carta, Pai, escrita, maravilhosa. Pai, muito obrigado, que fale ao coração daqueles que vão assistir e que vão prestar culto com os louvores, como o irmão Dezinho, ó Pai, cantou ao Senhor. Pai, também a palavra do Senhor, que é fiel, que não volta vazia, e qual nós somos chamados pelo Senhor. Abençoe a igreja, a primeira igreja batista Roça Grande, que não para, a igreja continua. O templo está reduzido nesse momento dessa pandemia. Abençoe, Pai, venha reunir esse tempo dessa pandemia que nós mais queremos, com saudade de abraçar, de cumprimentar, de fazer as atividades. Ó Pai, tenha misericórdia do país, das autoridades, de todo mundo, e nos dê sabedoria nesse momento também. Obrigado pela vida de todos os irmãos, pela vinda Dezinho que nos ajudou aqui. Abençoe ricamente e toda a igreja por todo o apoio, todo o suporte que tem dado a mim, a minha família e a mim, e também, ó Pai, para que possamos continuar prosseguindo a pregar, a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. E antes de nós terminarmos, curta aí, compartilhe, inscreve no canal da igreja, na primeira igreja batista da Roça Grande no YouTube. Deus abençoe. Muito obrigado.